Amém. 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 Assim Amém. seja, Senhor. Bom, diante desse testemunho... Oi? Desculpa eu interromper, irmão. Eu senti... antes da gente começar, poderia fazer uma oração também especial pela família do irmão Avaí, como ele já falou aí, que o irmão Edivaldo seria ou o irmão Edivaldo ou o irmão Sérgio, uma pessoa indicada para poder fazer mais essa oração. Desculpa interromper aí, irmão, mas é que é um momento sério, né? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque nesse momento, né, o Joel foi tocado em seu coração, o Teu Santo Espírito, né, pedindo que falássemos, né, da situação do Avaí. Ele já colocou da mãe dele, da esposa, o que eles estão passando, que o Senhor possa fortalecê-los, que possa, Pai, encontrar a melhor maneira, né, para que eles possam tomar a decisão correta, Pai. Fique com cada um de nós agora também nesse momento, com todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Olhar por cada um de nós, perdoe as nossas falhas e que possamos ser realmente conduzidos pelo Teu Santo Espírito em tudo aquilo que formos fazer. Pois o Senhor é o Senhor do Senhor, o único Deus, aquele que nos conhece desde antes da formação. E o Senhor sabe do que necessitamos, do que precisamos, antes mesmo de nos dirigirmos a Ti, Pai. Basta confiarmos e aguardarmos. Que assim seja. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Assim seja, Senhor. Eu até já ia sugerir a mesma coisa. Que bom, irmão Joel, que você fez. Eu até ia orar de novo, mas foi muito bom isso. Estamos muito conectados nisso e pode ter certeza, irmão Avaí, que nós estamos assim sempre sensíveis, né? A não somente essa situação, né? Mas também porque a gente divide, né, as dificuldades e dividimos as alegrias também, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai iluminar, né, um caminho para essa situação. Viu? E interessante, né, irmãos, que quando nós estamos propostos a estudar um livro, a gente vai obedecendo os capítulos, né? Hoje a gente está aí no capítulo 23. E aí chegam os irmãos, né, trazendo situações da vida, né, do hoje, né, como o irmão Edivaldo, né, com a sua esposa Elizabeth, o irmão Avaí com a sua família, especialmente no cuidado da sua mãe. E é difícil, né, a gente dar continuidade a um texto, né, porque parece que a gente fica insensível, né, diante dessas situações, né. E o texto de hoje, ele vai falar, é claro, né, de Paulo perante autoridades. Paulo diante de situações políticas. Paulo diante da situação de poder. E aí a gente para e pensa, né, nesse texto que vamos ponderar um pouquinho algumas coisas importantes de hoje, mas há uma mensagem central que serve para essa situação também, como para as nossas situações. Seja de alegria, no caso do irmão Edivaldo, na de apreensão do irmão Avaí. Mas, irmãos, este mundo que nós estamos, precisamos ser salvos dele. Nós precisamos ser salvos deste mundo. Porque se fosse da vontade de Deus desde o começo, se os seres humanos, né, o que eu quero dizer é se os seres humanos tivessem feito e buscado a vontade de Deus desde Adão, os pais provavelmente não estariam separados dos filhos. As famílias seriam muito, muito diferentes, não é? Se este mundo não tivesse se desviado, se esse mundo tivesse obedecido a Deus,
nós não estaríamos vivendo este tipo de mundo que o ser humano transformou. Olha, se para você esse mundo é bom, está confortável, pode até ser que para algumas pessoas o mundo esteja confortável, mas ele está muito longe do plano de Deus, irmãos. Esse não é o mundo que Deus queria, é muito melhor. Para aqueles que vivem uma terrível desgraça no mundo, precisam ardentemente de salvação deste mundo. Mas também para aqueles que acham que este mundo é confortável, que este mundo é belo. Não, o que o Senhor planejou para nós é muito diferente, irmãos. E nós sabemos que nos acostumamos até com o que é ruim. Eu conheço pessoas que saíram da prisão, depois fizeram tudo para voltar para a prisão, porque se sentiam mais confortável lá do que aqui fora no mundo. Eu conheço pessoas que se acostumaram a ser escravos dos seus patrões. Eu conheço pessoas que se acostumaram a sofrer violência doméstica. Não é? E a gente termina se acostumando com o que é mal. Né? E esse mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Não é? Absolutamente nada que neste mundo está do jeito que Deus gostaria que estivesse. Nós vivemos debaixo da permissão de Deus, que permite tanta coisa, mas a grande desejo e vontade dele é que nós estejamos na casa do Pai. Né? Nós somos apenas peregrinos aqui, irmãos. Tá certo? Nós somos todos andarilhos, com a mochila nas costas, né? Dormindo na rua deste mundo, esperando ardentemente que o nosso Pai venha nos resgatar e nos leve para casa. Não vamos nos esquecer disso, tá certo? Que essa seja a palavra aí para a gente ter em mente diante do que nós vamos ler do texto, né? Na semana passada, né, nós falamos de algo tão importante, né? Como Jesus gostou do testemunho que Paulo deu dele, né? Diante de todos. E o próprio Jesus gostou do que Paulo falou dele, né? Eu coloquei até como título, né? Que Jesus gostou do que Paulo falou dele. E isso é muito bom. Como é bom falar bem de alguém. Essa é a essência da igreja. De que nós possamos nos encorajar uns aos outros, né? A Bíblia diz que se estamos juntos aos domingos tomando a ceia, eu estou falando de forma presencial, é para nos estimularmos uns aos outros, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Que a gente não deve deixar de se congregar. Ao contrário disso, devemos estar juntos presencialmente para nos estimularmos uns aos outros e às boas obras, né? Isso é muito importante. E aqui Paulo tinha, ele está no final da sua carreira. Paulo tinha exemplo da igreja que o mantinha. A igreja de Tessalônica, que mantinha financeiramente, Filipos, os irmãos filipenses, os irmãos de Jerusalém. Ele tinha sustento, tinha acolhimento, tinha encorajamento. Mas interessante, né, irmãos, que a gente começa a perceber aqui, já no finalzinho do livro de Atos, começamos a ver Paulo sofrendo quase que sozinho algumas condenações, algumas prisões. Não é? Não que os irmãos não estivessem prontos a dar sua vida. Não que Paulo não tivesse irmãos sofrendo junto com ele. Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, é que Paulo chamou para si toda a responsabilidade e encorajou irmãos ao lado dele para que continuasse, né? Então, Paulo se ofereceu também em sacrifício aqui, como Cristo ensinou. Estou crucificado com Cristo, né? E a gente começa a observar isso. Mas o fato é que Jesus, as ações de Jesus no livro de Atos, não permitiu que ele estivesse sozinho. Para a gente entrar no capítulo 23, a partir do versículo 12, não vamos nos esquecer do versículo 11, que foi muito especial para nós. Eu vou ler aqui, só para nos lembrarmos da aula passada. No dia seguinte, né, lá Paulo preso já, houve aquela situação
que nós estudamos e ponderamos na semana passada, de que alguns judeus queriam bater em Paulo, matá-lo, mas aí Paulo usou a sua cidadania romana para fugir das mãos deles, né? Aí no versículo 11, né, que nós finalizamos na semana passada, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, assim eu quero também que você faça na cidade de Roma, né? Isso foi muito especial para nós ouvirmos isso de Jesus, né? Olha como é bom, eu gostei do que você falou de mim, irmã Hilde. Olha, desse mesmo jeito que você falou bem de mim para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, eu quero que você fale para outras pessoas também. Joel, eu amei o que você falou de mim, então eu quero que você fale para outras pessoas também, né? E foi isso que Paulo ouviu do Senhor Jesus. E hoje, né, a partir do versículo 12 até o finalzinho desse capítulo, irmãos, na verdade, os próximos capítulos do livro de Atos, até encerrarmos o livro de Atos, nós estamos aqui enxergando o apóstolo Paulo falando para as autoridades. E pelo que nós vimos aqui, não foram os líderes religiosos, nem os líderes políticos, né, muito menos os líderes bélicos, né, de exércitos e poderosos, que levaram Paulo para onde queriam. Foi Jesus que levou Paulo. Inclusive, foi o próprio Jesus que levou Paulo para ser decapitado. Até porque já deu, Paulo. Eu vou levar você até Roma, mas eu quero você aqui comigo. E Paulo, por sua vez, jamais reclamou disso. O irmão Edivaldo ensinou para a gente na carta aos Filipenses, né? Porque se estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa, né? Tanto que ele diz, já não sei os que escolher. Se estar com vocês eu levar a palavra, ou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, irmãos, algo muito importante está acontecendo aqui que a gente não pode fechar os nossos olhos. Já começou a acontecer em Jerusalém. Quando Paulo pisou em Jerusalém, ele sabia que ia sofrer, já havia sido avisado, né? Alguns irmãos pediram para ele não ir, mas era o destino que ele escolheu, servir Jesus. E, irmãos, eu espero que esse seja o seu destino e o meu. Servir Jesus. Servir Jesus. Nada, ninguém é mais importante do que servir Jesus. Nada, nem ninguém. Vamos nos lembrar muito bem. Não deve ter sido fácil para a esposa de Pedro deixar que Pedro seguisse Jesus por meses longe de casa. Mas eu tenho certeza absoluta que ela estava muito contente por saber que o seu marido servia a Jesus. Jesus ainda diz em Mateus capítulo 10 que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque quem ama seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que Paulo compreendia e vivia isso. E essa era uma mensagem muito poderosa. Outra verdade que a gente começa a enxergar aqui, irmãos, Paulo diante dos poderosos, o tempo todo que eu fico estudando e meditando no capítulo 22, 23, 24, 25 e até o finalzinho de Atos, eu me lembro de alguma coisa. Eu não sei se vocês se lembram, mas vão lembrar comigo. Quando Jesus foi levado ao deserto, um certo anjo caído, sem a glória que Deus havia dado a ele, fez uma proposta para Jesus. Levou ele até o ponto mais alto do templo, apontou todas as coisas maravilhosas deste mundo, todos os poderes e principados e potestades, e disse para Jesus, Jesus, tudo isso te darei, todo esse poder que você está vendo dos homens, todo o poder político, econômico, eu te darei os reinos da terra.
se você se ajoelhar e me adorar. A audácia dele, né? Talvez não. Talvez seja o que todo homem na carne deseja, de alguma maneira ou de outra. É o que quase todos os homens perseguem a vida toda. E aqui você vai ver que não é diferente. Aqueles que se investiam de autoridade, né, tiveram oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo na pessoa de Paulo. Então a gente não pode esquecer disso, irmãos. Este mundo, ele disfarça a felicidade, disfarça a segurança através dos poderes. Jesus disse que Satanás era o príncipe deste mundo. Diz isso em João capítulo 14. E ele diz assim: e ele nada tem a ver comigo. Eu vou embora. Porque aí vem o príncipe deste mundo. Aqueles a quem o mundo quer glorificar. Não é? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele mostra diante dos poderosos, não é? O verdadeiro rei de sua vida. E por causa desses discursos de Paulo, por causa de Paulo chegar até Roma, que a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos capítulos, a gente vai ver o poder da palavra de Deus. Nós vamos ver pessoas aqui se recusando de aceitar o evangelho. O rei Agripa, o próprio comandante Cláudio, Félix, o governador, depois o Festo que o substituiu, muitos homens que ouviram de Paulo falar sobre Jesus. Mas não esqueça, irmãos, muitos da casa de César se converteram. Muitos prisioneiros se converteram. Muitos na cidade de Roma se converteram. E o mundo, então, pôde conhecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo graças a tanto sofrimento. E a gente não deve desprezar o sofrimento, irmão. Mas a maneira como você vive diante do sofrimento significará muito para a derrota do evangelho ou para a glória do evangelho. A maneira como você passa pelas dificuldades, a maneira como você passa pelas provações, pelas tentações, pelas privações, vai significar muito para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós entendemos muito bem, o irmão Neves leu a semana passada, 2 Coríntios, né, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então que essa seja uma mensagem muito forte para nós. Então, se lembre que estes homens que estão investidos de poder é o que o diabo ofereceu para Jesus e Jesus se recusou. Porque o seu reino não é deste mundo, é de outro mundo. Roma tinha tanto poder político, mas sempre através da violência. Mas neste episódio de hoje, do versículo 12 até o 35, nós vamos ver como é vergonhoso alguém que tem a lei debaixo do braço, que tinha a Bíblia debaixo do braço, o Velho Testamento, fazendo vergonhoso o nome de Deus. Vocês vão ver aqui, irmãos, como é triste, é feio, e a gente vê isso hoje. Muitas pessoas usando o nome de Deus com coisas tão absurdas. Chega a ser vergonhoso. A Bíblia diz que certas coisas, até referir, é vergonha. Efésios capítulo 5 fala sobre isso. Entendeu? Que coisas que o mundo fala, a gente não tem nem que nomear no nosso meio. E aqui você vê judeus que tinham o Velho Testamento na mão, entende? Fazendo um voto de anátema, né? Ou seja, dizendo que Deus amaldiçoe eles se eles comerem antes de matar Paulo. Ah, pensou você fazer um voto a Deus que vai totalmente contra Deus, contra a palavra de Deus? Então, o testemunho aqui, o que se destaca hoje vai ser o péssimo testemunho dos judeus, né? O péssimo testemunho dos judeus diante do mundo, diante de governadores, diante de comandantes, de soldados, diante de gentios, diante do mundo, dando péssimo exemplo de pessoas que adoravam a Deus. Aqui são judeus falando mal da própria lei.
dando péssimo testemunho. Se os judeus tivessem dado bom testemunho, fossem pelo menos justos, quantos de Roma, quantos governadores e até reis teriam se convertido? Se os judeus tivessem dado bom testemunho. Mas aqui você vai ver, a partir do versículo 26, até um comandante romano dizendo que eles não estão agindo nem diante da lei que eles mesmos pregavam. Que triste testemunho esse dos judeus. Que triste testemunho. Porque esses testemunhos, especialmente o Sinédrio, o grupo dos líderes, e também 40 homens aqui dispostos a jejuar para cometer um ato criminoso, inclusive diante da lei. Por isso que Jesus diz, né, lá em Mateus capítulo 5, eu porém vos digo, né, não matarás. Mas se no seu coração você odiar sem motivo de um irmão, que triste é. Não é? E é isso que a gente vai ler aqui hoje nesse capítulo, irmãos. A partir do versículo 12. A irmã Dani tinha levantado a mão, não sei se já foi resolvido aí. Aqui não dá para eu ler tudo porque eu estou falando hoje pelo celular. Tá resolvido? Alguma coisa aí? Dani quer falar? Não, eu só estava tentando avisar que Catiana está tentando entrar no estudo, mas não está conseguindo. Ah, tá. Então já fui, eu tenho certeza que a irmã já vai resolver isso. Vamos ler então, irmãos, esses detalhes tão importantes, tá certo? Atos capítulo 23, versículo 12. Se algum irmão tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário durante a leitura, pode ficar à vontade de me interromper, tá bom? Bom, depois que Jesus apareceu ao lado de Paulo, né? O texto continua. Paulo preso, irmãos. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre anátema a gente sabe que significa maldito, né? Juraram para que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo, né? Ou seja, que o Senhor nos amaldiçoe, né? Que o Senhor nos amaldiçoe se a gente comer ou beber antes de matar Paulo, né? Olha que coisa, que Deus escuta, né? De péssimos testemunhos desse, né? Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Versículo 14. Estes, né, esses 40, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio. Aí agora eles estavam tentando fazer uma conspiração, tá certo? E qual era a conspiração? Versículo 15. Vamos notificar o comandante romano, juntamente com os nossos líderes do Sinédrio, e que eles nos apresente Paulo como se estivéssemos a investigar mais detalhadamente a sua causa. E nós, antes que Paulo chegue nesse encontro, nós estaremos prontos à espreita lá embaixo, na rua, para assassiná-lo. Mas, quem estava presente? Sobrinho de Paulo, né? Interessante, né? Apareceu aqui um familiar de Paulo, né? Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo isso avisou Paulo. 17. Então, o apóstolo Paulo, chamando um dos centuriões, né, aquele soldado que tinha 100, aquele comandante que tinha 100 soldados a serviço dele, né, por isso centurião. Chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz, meu sobrinho, ao comandante, porque ele tem uma coisa muito importante para falar para o comandante, a comunicar-lhe. Tomando o versículo 18, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo para dizer a você. Então o comandante tomou pela mão e, pondo-se à parte, perguntou ele: o que você tem para falar para mim? Respondeu o jovem: os judeus decidiram te pedir que amanhã você apresente Paulo ao Sinédrio, como se eles fossem investigar de forma mais detalhada a seu respeito. Tu, pois, não deixes persuadir,
porque mais de 40 entre eles estão pactuando entre si sobre juramento de maldição, de não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora eles estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende por prontidão, desde a 3ª hora da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até a cidade de Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança até o governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Mas antes de continuar lendo, irmãos, governador Félix, assim como o próximo governador, que era Festo, era gente cruel, irmãos. Não era gente boazinha, não era um político bonzinho, não. Eles eram corruptos e muito violentos. Romano já era violento. E era do mundo, não sabia nada sobre Deus, não tinha o amor de Deus. Quer dizer, eles não conheciam o amor de Deus, mesmo sabendo que Deus amou eles também. Mas olha que coisa interessante, né? Os judeus tramando, mentindo, articulando, criando uma conspiração para matar Paulo, né? E pior, né? E aí você vê agora os do mundo protegendo um servo de Deus, enquanto aqueles que deveriam recepcioná-lo, né, queriam matá-lo. Que coisa, né? E aí, mais uma vez, o Senhor Deus usando gente do mundo para proteger os seus, já que os seus irmãos e conterrâneos não estavam fazendo isso. Né? Agora vamos ver a carta aqui que este comandante chamado Cláudio escreveu para o governador, né, ali da Galileia. A carta dizia o seguinte, tem um detalhe interessante na carta aqui, irmãos. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Filipe. Saúde. É diferente, né, da nossa saudação, né? Paz seja convosco, né? Eles pedem a saúde, mas vamos continuar. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Um detalhe, irmãos. Esse governador Félix, ele foi escolhido, ele foi casado com a neta de Herodes. E para ser governador da Galileia ali, ele era um procurador do Império Romano, ele tinha que conhecer muitos judeus. Ele tinha que conhecer a lei do judeu, o que os judeus acreditavam. E eles estudavam muito o que os judeus acreditavam. Tanto o comandante que servia lá, toda a guarda, todos os soldados romanos, assim como o governador também tinha que conhecer muito do que os judeus acreditavam. Olha que interessante. Esse é um detalhe que você vai ver daqui a pouquinho na carta. 28. Querendo certificar-se do motivo por que acusavam Paulo, eu fiz Paulo descer até o Sinédrio, levei Paulo até eles. E eu verifiquei, olha que interessante o que Cláudio, o comandante, disse para o governador. Eu verifiquei que Paulo era acusado de coisas referentes à lei deles. A lei deles. Mas não encontrei nada na lei deles que justificasse a morte ou a prisão de Paulo. Que coisa, né? Aqueles 40 homens que tinham a lei, junto com os líderes do Sinédrio, enxergaram que iam agradar a Deus matando Paulo. E o próprio Romano disse que na lei não permitia que eles fizessem um tal sacrilégio desse. O mundo interpretando a lei do amor de Deus, de justiça de Deus, muito melhor do que aqueles que andavam com a lei debaixo do braço. E os judeus usavam corbã, usavam os 10 mandamentos, né, ou parte dos mandamentos na testa, no braço. Eles amarravam no corpo a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e aí por diante. Versículo 30. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra esse homem, eu tratei de enviá-lo até o senhor, governador, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na
tua presença o que há contra ele. Ou seja, governador, se esse povo judeu tiver que continuar mentindo e matar, eles vão ter que se apresentar diante de você, que é a autoridade máxima na Judéia. Versículo 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite conduziram ele a uma cidade lá que era uma cidade construída por Herodes, né, chamada Antipátride. Tá certo? No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele, os quais, chegando à cidade de Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram ao governador este homem chamado Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província de Roma Paulo era. E quando soube que Paulo era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes, que era uma fortificação reservada lá para os comandantes, um lugar muito seguro lá da cidade de Cesareia. E sabe, irmãos, daqui a pouquinho, diante de tanto mau testemunho dos judeus, que nem usaram a lei direito, ainda estavam ludibriando, enganando, que testemunho triste diante dos romanos. Que testemunho triste, totalmente diferente do testemunho de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver a partir do capítulo 24, irmãos, o bom testemunho de Paulo. O bom testemunho de Paulo. E tanto Félix quanto a esposa dele, depois Festo e outros tinham prazer, de vez em quando chamavam Paulo para ouvir Paulo falando desta fé, deste caminho. Mas o que fica triste hoje, pelo menos aqui, é como é triste o mau testemunho, né, dos judeus, que usavam a lei para o poder e não entregaram o poder nas mãos de Deus. Que triste esse testemunho, né, que podia ter transformado a vida de tantos governantes judeus. Mas os judeus deram um péssimo testemunho, né, de amor e de respeito à palavra de Deus e até ao ser humano, certo? Que o Senhor nos ajude a darmos bom testemunho, né? E aqui finaliza aquilo que Jesus disse para Paulo, para nos lembrarmos. Como foi bom que Paulo disse de mim. Então eu quero que você, Paulo, vá falar de mim em Roma. E talvez a palavra de Jesus para esses 40 homens ou para o Sinédrio. Que péssimo testemunho vocês deram de mim para o mundo romano. Que o Senhor nos guarde, né, desse mau testemunho que os judeus deram. Entrego a palavra aí para o irmão Avair e para os irmãos comentarem ou perguntarem. Então, obrigado, Joel, por lembrar da oração aos irmãos. E precisamos ficar atentos, né? A gente está com um texto aqui falando sobre o mau testemunho daquelas pessoas e precisamos nos policiar da forma que estamos agindo no meio da Irmandade, fora da Irmandade, com os de fora, como estamos nos comportando, porque, né, o versículo 11 deixa bem claro, olha, da forma que você falou de mim aqui, então fale em outros lugares. E nós terminamos falando, né, que nossa atitude seja a mesma de Cristo, onde quer que estejamos. Lembro da semana passada que foi muito bacana. E agora a gente vê essa cena tão triste, e as pessoas armando ali para acabar com Paulo. E bacana, né, saber que ele tem família, que tinha lá um sobrinho, uma irmã, e talvez nem todos tinham percebido esse detalhe que tinha lá. Que a gente possa realmente absorver e fazer uma análise. Como é que estamos nos comportando, como é que estamos agindo para com os irmãos, como é que a gente vê, né, igual o Paulo, que sempre, quando ele assume a responsabilidade de um discípulo, de um cristão, então ele começa, como nós vimos, né, na carta de Paulo aos Romanos, um escravo, ele passa a obedecer a Jesus em tudo, e isso incomodou muita gente. Joel? É muito interessante, né, irmão? A gente imaginar assim que o povo escolhido de Deus, né? Que o povo de Israel, o povo judeu, né? A nação escolhida, a nação que vem de promessa e age dessa forma, né? Age pior do que as pessoas do mundo, né?
eu acho que eles preferiam que Paulo vivesse arrastando cristãos e matando, né? Olha que situação. Prefere o crime, prefere a barbaridade do que a palavra, o evangelho sincero, né? E Deus, Cristo não é presencial, né? A gente fala assim, não é, eu ia falar Cristo não presente, né? Mas colocava alguém ali, mas com certeza ele estava sempre junto, né? Porque ele no verso 11 aqui já fala, né, que ele chegou do lado dele, né? Falando do seu grande testemunho. E olha a situação, os judeus até hoje, a gente lê essa parte aqui e fala deles, né? Que vergonha, que vergonha. Isso trouxe para gerações futuras, de 2000 anos depois, saber a vergonha que eles fizeram, né? O vergonhoso, um testemunho vergonhoso, como está lá embaixo do título que o irmão Sérgio falou. Tramar a vida de ele que deveria estar cuidando pela vida, independente da pessoa ser um cristão ou não, né? Cuidando da vida, não. Ele preferia levar, tramar, fazer coisa tudo. A gente sabe também que o inimigo, né? O inimigo trabalha fica nos bastidores para acontecer isso, né? E se a pessoa não abrir os olhos, igual aconteceu com aquele povo lá, e há pouco tempo atrás aqui, pouco tempo a gente fala assim, mas muitos anos, né? Uma parte desse povo aí chegou para Paulo e perguntou: o que faremos agora, irmãos? O que faremos? Aí Paulo, arrependei-vos depois da morte de Cristo. E agora é impressionante, né? Saber a maldade do ser humano. E que hoje continua da mesma forma, né? Tem muitos enganadores por aí, muitos falsos, armando armadilhas e fazendo barbaridades, né? Coisas que Deus não permite, que Cristo jamais permite as situações. É isso. Joel, você me fez lembrar que escolheram Barrabás, né? Mate Jesus, solte um assassino, né? Verdade. Obrigado, irmão Joel. Fantástico sua observação aí, tá? Eles preferiram um assassino do que um pregador, né? Edivaldo? Tá me ouvindo bem? Então, se a gente pegar na Jerônimo 22, um pouquinho antes, no capítulo 22, no verso 21, até então, quando Paulo estava lá, falando que era judeu, falando que estava tudo bem. Aí, quando ele falou lá sobre Estevão, e que Deus disse, ó, vá porque é para longe, é para os pagãos que eu vou enviar você, a ira dos judeus ali se acendeu, né? E aí, assim como o Joel colocou, né, é um povo que estava esperando o Messias e estão esperando até hoje, mas não aceitaram a chegada do Messias, né? Aliás, eles, né, já eram um povo que para fazer prosélito, né, tinha que ser uma pessoa muito boa, que fosse casar com alguém, tal, eles né, não queriam. E lembrando também, né, que não são todos os judeus, né? Foi um grupo, foi alguns, né? E o pior é que era os que mais conheciam a lei, né, com exceção aí de Nicodemos e outros, né, é que aceitaram Jesus, né? Mas eles realmente eram um povo, né? E assim até hoje nas sinagogas aqui no Genópolis, tem 7 sinagogas, né? E eles vêm de vez em quando, se reúnem todos, enfim, eles ainda são assim, né? Aquele povo, né? Que trata com os outros, cumprimenta, mas quando a pessoa sai, pede água e lava as mãos, ou seja, o dinheiro serve, né? A coisa do outro serve, né? Mas aceitar eles como um povo escolhido por Deus, né? Ou aceitar, acho que hoje eu não sei se eles ainda fazem prosélitos, né? Mas realmente, né? Os judeus eles eram um povo separado, né? Um povo assim muito apegado à lei, e tudo era apedrejar, né? E aí a gente vê que a lei não servia para salvar, só para condenar,
né? E quando chega alguém, né, dizendo que é o Messias, quebrando essas regras, tudo mais, porque eles estavam interpretando errado, aí eles não aceitam mesmo, né? Eles não aceitam mesmo, como você falou, né? Eu não vou perder essa posição, de ficar carregando essa faixa, de dizer que eu sou sacerdote, que eu sou... Aliás, esse sacerdote aqui, né, Sérgio? Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, você me diga. Eu acho que já estava errado, porque acho que eles já não eram nem descendentes de Levi, né? Exatamente, havia sim esse desvio muito grande, né, de que não eram descendentes mais de Levi. Mas mesmo assim, Paulo respeitou, né? Lembra do capítulo passado que Paulo chamou ele de paredes branqueadas, né? Foi um jeito educado de dizer assim, seus hipócritas, né? O sepulcro caiado, né? Paredes branqueadas. Mas havia, sim, essa mistura, essa miscigenação de outros que não fossem da linhagem de Levi. Até porque eles deixaram de respeitar a lei de Moisés nesse sentido e terminaram formando novos doutores da lei, que, independente da tribo, assumiam o ministério do sacerdotado, né? Pois é, eles já estavam, né, deturpando a lei, né, já estavam escolhendo já o que convinha para eles, né, igual muitos hoje, né, escolhe o sábado, escolhe outras coisas, né, e um pedacinho da lei, uma coisa assim e outra não. Então já chega, eles, né, o motivo que eles querem achar para condenar Jesus é que Jesus fazia o bem no sábado, né, no sábado não podia. Impressionante, é impressionante. Neves, Boa noite, irmãos. Eu não pude deixar de observar uma coisa aí, né? A gente conhecendo a história, né, do povo judeu, né, as lutas que eles passaram, né, e Deus, né, andando com eles, Deus, né, realizando, dando a proteção, fazendo tudo, né, porque Deus queria um povo separado, queria um povo, né, exclusivo, né. Eu fiquei com a impressão de que os judeus, né, eles se corromperam, né, pelo poder de Deus. Eles assimilaram que eles eram um povo poderoso, ou o poder subiu a cabeça deles, né, ou seja, o poder corrompeu, né, o caráter, né, desse povo. E por conta disso, eles passaram a fazer julgamento como se fosse o poder de Deus, como se fosse Deus, né? Então, o sacrifício do próprio Jesus, o sacrifício de Paulo, né, o sacrifício de todos os outros, né, apóstolos, né, que vieram, né, ali de Jesus, lógico, né, também unindo-se ao povo do mundo, principalmente aos romanos, né, que fizeram uma perseguição cruel em cima do povo judeu. E eu penso assim, até esse negócio ele foi tão complicado que os próprios romanos, né, resolveram criar uma religião paralela, né, uma religião paralela porque não queria perder esse poder de controle de massa, né, porque falava que era de Deus, né, ninguém desrespeitava, ninguém acatava, ninguém, né. Então, os próprios romanos também criaram uma igreja paralela à igreja de Jesus Cristo, e essa igreja sobrevive até hoje. Que eu quero ver alguém de coragem para enfrentar aí uma igreja, né, famosa que está aí na Terra, né? Então, que não é uma igreja de Jesus Cristo, com certeza, por conta das doutrinas, né, humanas que ela pratica. Né? Então, eu penso que todo o poder, né, quando cai na mão de alguém que está com o caráter corrompido, né, se corrompe. É isso que eu queria comentar. mais algum comentário, irmãos? Neves, pode falar. Maquiavel. Acho que é. Nicolau Maquiavel realmente né? Terrível isso. Sim, bastante. Mais algum comentário, irmãos, irmãs? Perguntas? Então, ficou bem explicado. O texto hoje, né, é um texto assim mais, né, se a gente for acompanhar a leitura, né mais
com os comentários de Sérgio e tudo mais, e mais a leitura, né, fica mais claro do que aconteceu com Paulo aqui, né, que se não é Deus providenciando os de fora, né, já tinha morrido aqui, não é Deus agindo na vida dele, né, se não é Deus usando, né, a cometer essa barbaridade, né, mas o que a gente tira dessa lição é de que Deus tem o controle de tudo, irmão. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dele, né? Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão do Senhor, né? Então, como o Sérgio falou aí, né? A questão do sofrimento. Eu vou blasfemar ou eu vou dar glória a Deus, né? Eu não sei se tem alguém de vocês que costuma visitar enfermos em hospital, e ali você encontra gente de todo tipo, né? Você encontra gente sofrendo e firme na fé, e outros que perdeu a esperança, que não acredita mais em Deus, que pediu tanto a Deus, enfim, né? E como o Neves colocou aí, né? Paulo recebeu poder e foi humilde, né? Ele inicia a carta aos Romanos, né, se colocando, como a Vai falou, na condição de servo. E ele diz assim que ele gostaria muito de ir lá conhecer os irmãos para compartilhar a mesma fé, que ele estava pronto, que ele estava disposto, não a ensinar, mas a trocar ideias e compartilhar a mesma fé. Isso é um exemplo de humildade e reconhecimento de que o poder não era dele, de que o poder era de Deus, né? Muito bom. Sérgio? Falei, mas acho que é momento propício para isso. Não se trata, né, esses textos que nós lemos, e já vemos acompanhando de Atos, né, desde o começo, não se trata de perseguição, não se trata, apesar de citar perseguição, mas não se trata de perseguição. Não se trata de falsidade, na verdade. Se trata dos caminhos que Deus permite, porém que leva, né, um pregador a falar do Evangelho. Paulo está começando a partir de agora a falar a pessoas que ele nunca falaria de Jesus se não fosse por meio da prisão, porque jamais aceitariam Paulo pobre, não é? Sem tanta importância, né, no mundo político, e até mesmo sem tanta importância no mundo religioso judeu. O mundo jamais ouviria Paulo. Então, não tem problema. Se é para ouvir sobre Jesus, que cheguemos como prisioneiros. Só isso, irmão. Mais algum comentário, perguntas? Obrigado, Sérgio. Esclareceu bastante isso também, viu? Tem não? Bom, irmãos, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus, mas vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Nós chegamos diante do Senhor mais uma vez com alegria, Pai, no coração. Que bom poder aprender da parte do Senhor. Que bom reacender a esperança, fortalecer a fé, confiar, Pai. É a palavra que eu levo hoje para mim, para minha noite, e esperar no Senhor. Muitas coisas vão acontecer. Eu sei que muitas coisas vamos passar. Momentos tristes, momentos felizes, momentos dolorosos. Mas em todos eles, o Senhor prometeu que estaria conosco. E eu acredito. E eu confio. Como nós vimos agora, desde a semana passada, por mais que tentaram, Paulo, sempre confiante no Senhor, e o Senhor o livrou de todas as maneiras, usando sua cidadania, usando tudo que ele tinha, não para enganar, mas dizendo a verdade. E a poderosa mão do Senhor sempre teve. No momento que o Senhor quis, o Senhor levou.
o Senhor recolheu, o Senhor fez com que tudo acontecesse segundo os seus planos. É a confiança, Pai, que eu vou para minha cama nessa noite. Que tudo está nas mãos do Senhor. E tudo vai acontecer segundo a tua vontade. Na minha vida, na vida de meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que nos proteja e cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Amém.